Amém, irmãos? A paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos, aquele que vive, governa e reina eternamente. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem de hoje que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo do número 18. Amém? Lucas 9, 18. Mas antes nós vamos orar. Vamos invocar o nome santo do Senhor, o seu Santo Espírito, porque é Ele quem traz entendimento, é Ele quem traz a revelação da palavra. Amém? Eu mesma não sou nada, não sou ninguém, mas eu me faço como um instrumento hoje, na mão de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a verdade está em ti. A sabedoria a ti pertence. Tu és a fonte criadora de tudo. Aleluia. E nesse momento, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, eu, pó da terra, me coloco diante da tua presença, aleluia, para te entregar minha vida, te entregar essa ministração, te entregar essas sagradas escrituras, Senhor. E que o teu Santo Espírito, aleluia, use a minha voz, use a minha mente, a minha consciência, glória a Deus, que seja tudo purificado em nome de Jesus e que o Senhor traga a revelação desta palavra para os nossos corações hoje. Tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, e eis-me aqui, Senhor dos Exércitos. Espírito Santo da verdade, que não deixa ninguém enganado e nem confundido. Usa-me para a glória e o louvor do teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 18, a narrativa de Lucas vai falar sobre algo muito importante, a confissão de Pedro. E diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou, e disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isto, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser, glória a Deus, aleluia, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos amados irmãos, aqui, como diz aqui no texto, relatado pelo Lucas, né? Fala aqui abertamente sobre a confissão de Pedro, é o título, mas vamos para alguns pontos que eu entendi e é o que eu quero compartilhar com você. Nós vamos observar aqui que o texto vai narrando, dizendo: E aconteceu que, estando ele só
orando, estavam com ele os discípulos. Então Jesus estava no momento ali de oração, louvado seja Deus, e os seus discípulos estavam ali com ele. Amém? E louvado seja Deus a forma como Deus ele prepara o ambiente. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora Jesus tem um tempo entre ele e os seus discípulos. E Jesus, então, mesmo já sabendo o que a multidão, glória a Deus, aleluia, dizia, falava a respeito dele, mas agora ele queria saber da parte dos seus discípulos o que aquela multidão, glória a Deus, aleluia, falavam sobre ele. O que o povo dizia, quem era ele? Jesus. Quem era Jesus para aquele povo? Na imaginação daquele povo ou na fé daquele povo? E nós vamos entender aqui pelo texto, glória a Deus, aleluia, que Jesus então pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Quem eu sou para a multidão? Aqui os discípulos, eles vão agora dizer para Jesus o que aquela multidão, glória a Deus, diz a respeito de Jesus. Então ele diz, glória a Deus, aleluia, o seguinte: um de seus discípulos, aqui o texto não relata quem, mas diz assim, respondeu eles, disseram João Batista. Então, as pessoas da multidão tinham uns que achavam que Jesus era quem? João Batista, ressuscitado. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse texto ele é muito profundo, irmãos. Porque quantas pessoas nos dias de hoje, trazendo para hoje, acreditam, glória a Deus, aleluia, que uma pessoa morre e a pessoa nasce em outro corpo. E nós sabemos que a palavra de Deus relata, e assim nós cremos, que o homem só morre uma vez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, era impossível Jesus ser o João Batista. Não tem como uma pessoa morrer e nascer de novo em forma de homem novamente. Amém? Aqui no livro de Hebreus 9, 27, está escrito assim: o homem é destinado a morrer uma única vez. Após a morte, segue-se o juízo. Então, era impossível Jesus ser João Batista encarnado. Amém? Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Então, tem muitas pessoas que creem, que têm essa crença de que uma pessoa morre e aí a pessoa vai nascer de novo incorporada em outra pessoa. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro, em Hebreus 9, 27, que o homem é destinado a morrer uma única vez. Ou seja, era impossível João Batista ser Jesus. Ou Jesus ser João Batista. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E os discípulos vão continuando ali falando para Jesus, glória a Deus, que tinha outras pessoas também que dizia que ele, Jesus, era Elias. Também, né, outra coisa que não faz sentido. João Batista, Jesus não poderia ser João Batista, Jesus não poderia ser Elias. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E tinha que os discípulos vão relatando que tinha outras pessoas que falavam que Jesus poderia ser um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então, era outra cogitação errada. Jesus, ele é o Filho de Deus. Agora, quando chega a voz de Pedro, disse-lhes: louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Jesus agora vai perguntar para os discípulos. Jesus perguntou para os discípulos o que a multidão dizia a respeito dele, Jesus.
Aí os discípulos falaram que a multidão, alguns diziam que ele era João Batista, outros Elias, e glória a Deus, aleluia, e outros diziam que ele era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Podemos ver também aqui um ponto nesse texto que aquele povo acreditava em ressuscitar, né? Ressurgia. Então, eles acreditavam em ressurreição. Só que eles acreditavam na ressurreição distorcida. Ou seja, para eles, o Elias havia, vamos supor, não, aqui João Batista. João, o Batista, né? Glória a Deus, aleluia. João, o Batista, morreu, aí ele ia ressuscitar onde? Ia ressurgir em quem? Em Jesus. Eles pensavam isso, mas não foi. Por quê? Prova disso é que o próprio Cristo, ele morreu e ressuscitou no seu próprio corpo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus ressuscitou Jesus. Deus trouxe a vida novamente para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o próprio Pedro afirma isso em Atos dos Apóstolos, Atos 2, versículo de número 32. Ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, Pedro está falando uma verdade que ele viu, ali logicamente, todo o ministério de Jesus e tudo mais. Ele viu que Jesus, ele foi morto, foi sepultado, e ele e os demais discípulos viram que Jesus ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus? O próprio Deus. Está aqui. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso Pedro disse no sermão, que está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 32. Amém? Louvado seja Deus. Então, Deus ressuscitou a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso aqui nos leva a crer 100%, amados irmãos, que não tem como uma pessoa morrer e ela renascer, e ela nascer novamente em outro corpo, né? Nos dá a entender aqui na palavra que isso é impossível. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos aqui continuando. Pelo texto aqui, como eu estava mencionando agora há pouco, né? Glória a Deus, aleluia. Então, essa história de reencarnação não é verídica, né? Pela palavra de Deus, que assim relata. E agora o Senhor me lembrou também uma passagem na Bíblia que fala exatamente isso aqui. Por exemplo, né? A multidão dizia que Jesus era o Elias, né? Ressuscitado. Só que aí o Senhor me lembrou uma passagem da Bíblia que vai confirmar que não tem como, né, uma pessoa morrer e nascer em outro corpo. Eu não sei porque que o Senhor está trazendo hoje esse tema assim dessa forma, mas eu prefiro obedecer do que pagar o preço. Amém? Aqui na narrativa da transfiguração, por exemplo, amados irmãos, está no livro de Mateus. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 13. Amém? Então, até mesmo aqui no livro de Lucas, nós vamos ver um pouco mais adiante que também fala sobre isso. Aqui nós vamos observar que os discípulos relatam que a multidão dizia que ele, Jesus, era Elias. E aqui nós vamos constatar que era impossível, como realmente aquela multidão estava com o pensamento errado. Por quê? Porque aqui na narrativa da transfiguração, que Jesus ele é transformado diante dos discípulos, com o seu rosto brilhando como o sol e suas vestes tornando-se brancas como a luz. Aí quem que aparece na transfiguração, irmãos? Quem? Moisés e Elias. Oh, glória! Amém? Moisés e Elias aparecem quando Jesus ali é transfigurado. Mais um motivo, mais uma certeza, mais uma confirmação que não tem como uma pessoa morrer e nascer no corpo de outra. Amém? Então a multidão achava que Jesus era Elias, mas nós vamos ver que eles estavam achando errado, porque Elias, ele apareceu ali quando Jesus se transfigurou, que estava Moisés e Elias e Jesus. E os discípulos também.
Amém? Então, meus queridos amados, é como diz ali o livro de Hebreus. Está escrito na palavra, glória a Deus, aleluia, que louvado seja Deus, o homem, louvado seja o nome santo do Senhor, só pode morrer uma vez. Guarde aí. Hebreus 9:27 se refere que a morte física e ao julgamento final. Então, não há menção na Bíblia sobre reencarnação como uma segunda chance após a morte. Então, morreu, morreu. Amém? O versículo de Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo é este? Nós vamos prestar conta dos nossos pecados. Diante de quem? Diante do grande juiz, que é Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se por algum momento, alguém achava que tinha uma reencarnação, glória a Deus, aleluia, poderia existir a possibilidade de alguém morrer e reencarnar, então, pela palavra de Deus, nós somos guiados a confirmar que essa hipótese é impossível. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, diz que a morte física glória a Deus, aleluia, e sobre o julgamento final. Portanto, louvado seja o nome santo do Senhor, nós entendemos que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício. Amém? E nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, olhando para o próprio Jesus, que Jesus, ele morreu, Ele morreu, foi até a sepultura, glória a Deus, aleluia, foi morto e sepultado, mas Deus o trouxe à vida novamente. E o Espírito de Jesus, ele não foi reencarnar em outro corpo, não. Deus fez com que Jesus voltasse à vida, glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Então não tem como a pessoa morrer e nascer em outro corpo, não. Pautada na palavra, e assim eu creio, glória a Deus, aleluia, é impossível. O homem morreu, morreu. Então, o homem que eu digo assim, entre homem e mulher, raça humana, Pronto. Morreu o homem, morreu a mulher? Sim, morreram. Ponto final. Agora vai seguir o quê? O juízo. Que juízo é esse? Vamos prestar conta dos nossos pecados diante do Criador, ou seja, de Deus o Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aquele povo acreditava nisso. Nos dá a entender pelo texto que eles acreditavam na ressurreição, mas não era uma ressurreição a qual Jesus estava falando. Aquele povo acreditava que alguém poderia morrer e nascer em outro corpo. Só que então nós sabemos que isso não existe. Pautada na palavra de Deus, nas Escrituras, melhor dizendo, não tem como um homem ou uma mulher, glória a Deus, aleluia, morrer e reencarnar novamente. Não, Próprio exemplo disso é o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Desceu à sepultura, o Senhor trouxe o Deus Todo-Poderoso, trouxe-lhe a vida novamente, só que no corpo de glória. Louvado seja Deus. Isso vai acontecer com todos nós. Nosso corpo será transformado em corpo de glória. Louvado seja Deus. Vamos morrer? Sim. Todos nós desceremos à sepultura, mas quando ressurgirmos, nós seremos o quê? Transformados em corpo de glória. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim aconteceu com Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, morto, sepultado, Mas ele ressurgiu. Mas ele ressurgiu no corpo glorioso, Louvado seja Deus. Então, dessa mesma forma, nós iremos ressurgir novamente. Depois que nós morrermos, nós vamos ressuscitar, glória a Deus, aleluia, no corpo de glória. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, está descartado a possibilidade de uma pessoa morrer e nascer em outro corpo. Tire isso da sua mente. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo aqui na mensagem, glória a Deus. Agora, Jesus lança essa pergunta para os discípulos. E aí, quem vocês acham que eu sou? Jesus então diz, e vós, quem dizeis que eu sou?
E respondendo Pedro, disse: um Cristo de Deus. Quem trouxe essa revelação a Pedro, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Foi o próprio Deus que revelou para Pedro. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu imagino aqui na minha mente, Deus tenha misericórdia, que talvez ali Pedro estivesse com o seu coração mais aberto. Talvez ali no meio de todos os discípulos, Pedro estivesse com o coração aberto e entendendo tudo que Jesus estava falando ali. Glória a Deus, aleluia. Por que eu penso? Porque, amados irmãos, diante de Deus não tem menor nem maior. Todos nós somos iguais diante de Deus. Mas há uma diferença do que ouve, do que entende e daquele que só escuta. Há uma diferença daquele que está ligado no que está sendo falado. E eu acredito, Deus tem misericórdia de mim, eu penso que Pedro estava com os ouvidos espirituais atentos ao que o Senhor Jesus estava falando, ou ao que Jesus queria, glória a Deus, aleluia, falar. Louvado seja Deus. E logicamente, aí tem também uma grande misericórdia de Deus sobre ali Pedro, porque Pedro, embora fosse impulsivo, mas ele tinha um coração, glória a Deus, aleluia, que ele se empenhava nas coisas, né? Glória a Deus, aleluia. É aquele que, né? Enfim. Então, eu penso que naquele momento, para Deus revelar para Pedro que Jesus é o Cristo, eu penso que ali é o momento em que Pedro estava com o coração totalmente limpinho, aberto para tudo que Jesus estava falando ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Claro que esse fato de Pedro ter dito a resposta certa, tem outras narrativas que o próprio Jesus disse, né? Que bem-aventurado era ele, Pedro, porque o Pai o tinha revelado. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus revelou para Pedro quem era Jesus. Olha que coisa tremenda. E esse texto é tão profundo que nos dá a entender que nem aqueles próprios discípulos sabia realmente, sim, quem é Jesus, né? Louvado seja Deus. Nós vamos observar nas narrativas que pessoas, discípulos que andavam com Jesus, né? E ali, como é o Tiago, no caso, não sabia que caminho que Jesus ia, até o ponto que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14, versículo de número 6. Amém? Então a palavra de Deus, ela é profunda, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então Pedro disse que ele, Jesus, era o Cristo de Deus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Estamos continuando aqui com o programa Tempo de Deus, você com a gente nesse momento, que Deus te abençoe. Então, Jesus pergunta ali para os discípulos, para eles, quem é Jesus? Quem sou, né? Quem eu sou, Jesus pergunta. Bom, então, quando Pedro disse isso, que ele, Jesus, é o Cristo de Deus, Jesus, então, o que ele faz? Pede para que eles não contem isso para ninguém. Glória a Deus, aleluia. Por que Jesus pede isso, irmãos? O próprio Deus poderia revelar para todos onde Jesus passasse. Este é o meu filho. Este é o Cristo. Como Deus revelou para Pedro. Amém? Só que tem um porém aí. O próprio Jesus, ele vai explicar por que os discípulos não devem dizer para ninguém quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus disse que é necessário que o Filho do Homem padeça. Ou seja, era necessário que Jesus passasse por tudo isso que ele passou. Amém, irmãos? Porque Jesus, ele veio cumprir uma vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus viesse, amém? Glória a Deus, aleluia, e fizesse toda esta obra para a glória de Deus. Então, é por isso que Jesus, ele impede os discípulos de dizer quem ele é. Mas interessante que depois que Jesus morre, que é sepultado, que ressurge, volta para a glória, agora sim, os discípulos vão começar a pregar,
a dizer quem é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o Verbo, Jesus é o Filho de Deus, aleluia. Agora eles irão ter essa incumbência de dizer quem foi Jesus na terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse, e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Não falasse que ele era o Cristo de Deus. Por quê? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Por quê? Se eles soubessem, se os anciãos, os escribas soubessem que aquele era filho de Deus, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Também já não ia acreditar, né? Como muitos não acreditaram. Glória a Deus, aleluia. Então, provavelmente, glória a Deus, aleluia, então eles iam fazer, aqueles que viessem a acreditar, né? Não iria interferir o projeto de Deus, porque ninguém impede Deus de agir. Ninguém impede o agir de Deus. Ele diz lá em Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Ou em outras traduções, agindo eu, quem impedirá? Então Jesus, ele veio para cumprir todinho o projeto de Deus na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Para alguns, Cristo foi revelado. Para outros, não. Né? E glória a Deus para aqueles que tiveram o coração, aleluia, abertos para entender quem era Jesus. Para acreditar em Jesus. Porque tem os outros que não creram. E como hoje ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus, existem grupos que ainda estão esperando o Messias. Glória a Deus. Mas existe outro grupo a qual eu e você fazemos parte, que nós cremos que ele é o Verbo, que ele já veio e ele voltará para buscar aqueles que pertencem a ele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então era necessário para que Jesus passasse por tudo isso, padecesse, fosse rejeitado pelos anciãos. Agora você imagina os anciãos da casa de Deus rejeitando o próprio filho. Amém? Mas eu tô aqui pensando, por que os anciãos o rejeitaram também? Quem sabe eram homens que gostavam de poder, né? Que gostavam de estar no poder. Prestavam honrarias, quem sabe, a pessoas que não eram dignos de honra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Como acontece em muitos lugares, muitas lideranças, né? Que muitas vezes passam por cima de princípios do Senhor Deus para poder agradar quem está na plateia. Quem está ali, glória a Deus, aleluia, na assembleia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Deus vê tudo. Glória a Deus. Então, quem sabe esses anciãos também iriam rejeitar, como rejeitaram, o Filho de Deus. Isso é tremendo, viu, Jesus? Aí o que está vindo aqui na minha mente, irmãos? Que Jesus, com a forma que ele se fez pobre, né? Para nos dar uma herança, irmãos, que nós nem merecemos. Amém? E Jesus vem dessa forma, e veio dessa forma, para mostrar, amados irmãos, que o valor das pessoas não está na sua aparência, que o valor das pessoas não está no seu poder aquisitivo, que o valor do ser humano não está ligado ao poder da terra, mas o valor do ser humano está, glória a Deus, aleluia, no reino de Deus. Nós não somos daqui. Jesus disse que nós não somos daqui da terra. Então por que nós queremos buscar tanto só a terra? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Então, hoje nós temos visto
em muitas denominações, glória a Deus, aleluia, que prestam honras para as pessoas que têm condições e menospreza aqueles que não têm. Eu acho tremenda aquela passagem ali que a viúva traz uma moeda como oferta e Jesus se alegra. E, como diz a palavra, já os ricos trouxeram o que sobrava. Glória a Deus, aleluia. Mas a viúva, ela deu tudo o que ela tinha com alegria. Glória a Deus. Amém? Então, hoje, em muitas denominações, quando chega alguém de um poder aquisitivo mais elevado, a gente vê, irmãos, glória a Deus, aleluia, que há uma diferença de olhar de um líder, glória a Deus, aleluia, de um padre, de um pastor, seja quem esteja lá à frente da obra de Deus. Existe um olhar diferente, existe um olhar peculiar diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, acontece muito isso. Quem sabe esses anciãos faziam muito, davam regalias para os poderosos e as pessoas menores menosprezavam. Jesus, meu Deus, esse exemplo, meu Deus do céu, esse exemplo de Jesus ter vindo para a terra, esse exemplo de Jesus não ter tido enxoval, esse exemplo de Jesus ter nascido em uma ter nascido ali, né, em um lugar onde ficavam os animais, né? E ter sido colocado numa manjedoura, meu Deus, isso mostra, irmãos amados, glória a Deus, aleluia, isso é um exemplo tremendo para nós colocarmos na nossa mente que Jesus é tremendo. Jesus veio também, nasceu de uma mulher e veio também sem roupa, glória a Deus, aleluia. Nasceu em um lugar onde os animais ficavam, glória a Deus, aleluia. Mas o valor, glória a Deus, aleluia, não estava naquelas roupas daquele bebê quando nasceu Jesus. O valor estava na própria criança, no próprio Cristo, que Deus o enviou para a terra. Louvado seja Deus. Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo que totalmente está descabível do que nós lemos nas Escrituras. Hoje a primeira coisa que quando um casal está esperando um bebê, se prepara com enxoval e tudo isso, aquilo, daqui a pouco o bebê nasce e aquela coisa toda, e tem lembrancinha, e tem mais isso, e tem mais aquilo, e tem o mêsário, e tem esses aniversários todo mês. E a gente não vê essas coisas acontecendo na época de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, tem muitas coisas que nós, infelizmente, estamos assimilando que não condiz com as coisas, com o exemplo de Jesus, né? Então, o exemplo de Jesus nasceu ali naquele lugar, onde ficavam os animais, os bois, como nós conhecemos a narrativa, mas o valor não estava exatamente nem no lugar onde Jesus nasceu, mas no próprio rei que é Cristo, né? Então, aos olhos humanos, era só o filho de Maria, mas aos olhos de Deus era o filho de Deus, o salvador do mundo, aleluia. Enquanto aquele outro rei estava ali perseguindo já Jesus, glória a Deus, aleluia, com medo do reinado, achando que Jesus queria tomar o reinado dele ali na terra, ali naquele povoado, que nada. Jesus é o dono de tudo. Jesus, ele estava lá no princípio, glória a Deus, aleluia, criando todas as coisas. Um rei que se fez pobre por amor, glória a Deus, aleluia, a você. Por amor à obediência a Deus. Ninguém explica Jesus, irmãos, né? Então, hoje, acontece dessa forma, né? A pessoa se preocupa com o enxoval e tudo mais. Não é dizendo que agora a criança vai nascer, vou colocar... Não, irmãos. É porque nada pode tomar o centro do nosso coração. O centro do nosso coração é em Deus. Amém? É em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estou falando como um exemplo. Que hoje as coisas estão muito mais avançadas. Infelizmente, não é verdade? Amém, amados? Então, desse jeito aí. Lucas, capítulo 9, estamos aqui meditando nas Sagradas Escrituras, glória a Deus, aleluia. Então Jesus disse para os discípulos que era necessário que eles não falassem nada de quem ele era, Jesus, que ele era o Filho de Deus, que os discípulos não falassem nada, porque era necessário que Jesus passasse por tudo isso que ele passou. Amém? Aí Jesus deixa bem claro e dizia a todos:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Interessante que Jesus aqui, ele deixa a pessoa escolher. O que ele quer dizer? Se alguém quiser, melhor dizendo, vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser. Glória a Deus, aleluia. Então, eu acho tremendas as coisas de Deus. Porque Ele não nos obriga a amar Ele. Deus não nos obriga a buscá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus, Ele é amor. Claro, Ele é fogo consumidor, sabemos. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos amá-lo de verdade. Não por pressão, não por ameaça. Primeiro porque Deus não ameaça. Deus avisa, se a gente não se conserta, Ele cumpre. Amém? Onde eu quero chegar com esse entendimento aqui, irmãos? Porque às vezes nós temos ouvido muito em muitos lugares, aleluia, glória a Deus, né? Que Deus vai fazer isso, que Deus, Ele... Muitas vezes nós temos ouvido, melhor dizendo, as pessoas pregarem um Deus que obriga o ser humano a amá-lo. E que se a pessoa não amá-lo, Deus vai pegar, vai botar no leito, vai fazer isso e aquilo. Eu já creio num Deus que é fogo consumidor, que tem uma misericórdia muito grande, imensa, tremenda. E Ele quer que a gente reconheça isso, que Ele é Deus. Se Deus assim quisesse que o ser humano fosse oprimido para poder amar Ele, que o ser humano fosse maltratado, era necessário que o ser humano passasse por isso, por aquilo, para poder vir para Ele, irmãos, eu não creio assim. Eu acredito que as pessoas que verdadeiramente ama a Deus, não vai amar a Deus, irmãos, dessa forma, como tem se pregado. Se não for pelo amor, vem pela dor. Me diga onde é que está na Bíblia esse versículo. Essa frase, irmãos, ela tem perpetuado nos púlpitos do Senhor. Se não for por amor, será pela dor. Isso aqui nada mais é do que um ditado popular, ou seja, de alguém que entendeu que é assim. Glória a Deus, aleluia. Que Deus, irmãos, Ele não vai fazer isso pelo amor, pela dor, vai aprender se for assim. Porque se dessa forma fosse, o povo de Israel, glória a Deus, aleluia, já teria se voltado todinho para Deus. Você observa como o povo de Israel é? Uns creem em Cristo, outros não. Aleluia. O povo de Israel, irmãos, eles abandonaram o Senhor, foram atrás de outros deuses. Deus os entregou às suas próprias forças. Mas não foi Deus que causou, foram eles próprios que quiseram seguir o seu caminho sem a orientação de Deus. Aí, glória a Deus, aleluia, o que é que Deus faz? Deixou livre. Quer ir? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não estar levando para os púlpitos frases de entendimento humano como revelação da palavra. E não é. Essa frase, se não for por amor, será pela dor, não existe na Bíblia. Ela é um ditado popular. Glória a Deus, aleluia. Né? Porque nada é obrigado nessa vida, irmãos. Se eu não gosto de café, quem é que vai me obrigar a tomar? Não é? E da mesma forma, você tem alguma coisa que você não gosta.
Então, não existe da pessoa ter uma fé à força. Olha, você tem que ter fé. Olha, eu tô lhe obrigando a ter fé em Cristo. Não pode. A palavra diz, as escrituras relatam que não é por força nem violência. Olha isso aí. Mas pelo Espírito. Então, de onde foi que esse povo tirou isso, essa frase? Se não for por amor, será pela dor. Porque a palavra diz que não é por força nem violência. Se não é por força nem violência, por que colocaram isso aqui? Se não for por amor, é pela dor. É o Espírito que convence. Nós vamos entender, irmãos amados, que a fé é um dom que Deus dá. Essa fé, ela é ativada quando se ouve a palavra de Deus. Quando se ouve sobre Cristo. Essa fé é ativada quando se ouve sobre o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, poderoso na batalha, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que disse haja e ouve. Quando eu ouço tudo referente a Deus, se Deus colocou a fé em mim, essa fé vai ser ativada e eu vou crer, opa, eu acredito nesse Deus. Opa, eu acredito em Cristo. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Então, a fé é um dom que Deus nos deu, ativado com a palavra, com o verbo, que é o próprio Cristo. Agora, uma coisa é certa. Nos momentos difíceis, são os momentos onde o nosso coração fica quebrantado. E quando o nosso coração fica quebrantado, aí nós anseiamos por Deus. Mas não foi Deus que colocou aquilo ali. Amém? Não foi Deus que colocou a dor ali para poder, pronto, agora a dor chegou, aí agora eu vou ter que buscar Deus. Não, irmãos. A palavra diz que não é por força, nem violência, mas pelo Santo Espírito. Amém? Agora, no momento que eu tô de dificuldade, meu coração fica mais quebrantado. Então, claro, eu vou entender, meu Deus, tô precisando de Deus, gente. Não é assim? Irmão, hoje eu vou para a igreja. Meu Deus, vou já ler a Bíblia. Aí há uma condição assim. O nosso coração fica quebrantado e nós então ficamos mais inclinados para buscar Deus. Mas aquela dor não foi Deus que causou. Aquela enfermidade não foi Deus que causou. Porque a palavra diz que as nossas enfermidades Jesus já levou. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Amém? Então, o ser humano, nós é quem criamos isso. Se eu não faço uma dieta, se eu não procuro um médico, se eu não cuido de mim, a tendência é o quê? Adoecer. E foi Deus que colocou a doença? Não. Eu não cuidei de mim. Você não cuidou de você. Então acontece. Então, se a pessoa come muito sal, fica com a pressão alta, foi Deus que colocou pressão alta na pessoa? Não. Foi o consumismo de sal. Se a pessoa tem a glicose elevada, comeu muito açúcar e tudo mais, passou horas sem comer, que a pessoa fica sem comer muito tempo, o próprio organismo cria uma espécie de açúcar. E me diga, foi Deus que colocou a glicose? Não. Foi a pessoa que não se cuidou. Glória a Deus, aleluia. Agora, um fato é, e eu concordo, glória a Deus, aleluia, que no momento em que nós estamos passando por um momento difícil, seja de uma enfermidade, sim, nós ficamos muito vulneráveis, não é verdade? Então, a gente começa a sentir uma outra necessidade. Então, existe essa possibilidade também da pessoa estar enferma num momento difícil e, em muitas ocasiões, ficar mais inclinada para buscar ao Senhor, para buscar o reino. E glória a Deus por isso. Que misericórdia de Deus, não é? Que nos recebe até assim. Quando nós estamos quebrados, quando nós estamos, glória a Deus, aleluia, passando até nesses momentos de enfermidade, que a gente busca a Deus e Deus tem misericórdia e nos recebe na sua presença. Então eu creio nesse Deus, que é cheio de amor, bondade e fogo consumidor que ele é. Mas Deus jamais vai querer, irmãos, que alguém venha, vou já colocar um sofrimento no fulano, que é para poder ele vir me adorar. Eu não creio assim.
Eu creio que a pessoa pode ter uma enfermidade e no momento que ela tá, ou ele tá ali naquele lugar, naquele leito, sim, o coração fica mais quebrantado e começa a se inclinar para Deus. Mas não que Deus vá colocar a enfermidade na pessoa, porque Deus quer que aquela pessoa se volte para Ele, quer que aquela pessoa adore Ele, mesmo que seja naquela doença. Não, irmãos. Mais uma vez eu declaro, a palavra diz que não é por força nem violência, mas pelo Espírito, né? O nosso Espírito sentir a sede, espontaneamente sentir a sede, sentir a necessidade de Deus. Aleluia. O salmista diz, né, que a alma dele tem sede. Sede do Deus vivo. Haramaia, Deus. Pronto, vem aqui na minha mente agora, eu vou falar para você. A sede. Quando nós queremos tomar uma água. Amém? Deus, então a gente vai entender aí, ó. Quando a gente sente sede. Nenhum ser humano coloca sede em nós. Eu vou já colocar aqui no irmão a sede para ele beber água. Vou já colocar aqui sede, fome no irmão. Vou já colocar fome no irmão, para o irmão ir lá na panela e comer. Existe essa possibilidade, irmãos? Não. A sede é algo que vem da nossa necessidade. A fome é algo que vem da nossa necessidade. Então, essa mesma fome, essa mesma sede, nós temos que sentir e ter por Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem é que cria a fome dentro de nós, irmãos? É o pastor? É o padre que cria? Não. Sou eu que crio a fome e a sede em mim? Não. É o meu espírito que que vai ali surgindo, meu espírito vai sentindo a minha carne, que quer se alimentar. Glória a Deus, aleluia. Então é pelo Espírito. Assim como nós queremos, o nosso espírito anseia, o nosso corpo tem necessidade de quê? De tomar água, de comer, não é? Então, dessa mesma forma, o Espírito de Deus que está em nós, o fôlego de vida que Deus nos deu, esse Espírito é Ele que vai sentir a necessidade, a sede, a fome de buscar o Senhor. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que ter muito cuidado para a gente não estar repetindo frases de pensamentos humanos. Coisas que não estão dentro da Bíblia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente pode até pecar contra Deus. Fulano ali, ó. Mas ele não veio por amor não, mas ele veio por violência. Né? Ele vem pela dor. É assim. A gente fica profetizando o mal para os irmãos e ainda bota que é Deus que vai fazer. Então nós temos que ter cuidado para a gente não pecar contra Deus. Não ficar dizendo coisa, Deus está falando e Deus nem está falando. Porque quando eu digo assim, mas assim na lei, agora é assim, ou vem pelo amor ou pela dor, porque tá escrito assim, não tá. Isso aqui é um ditado popular. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é o que necessário. Foi necessário que Jesus padecesse, foi necessário que os anciãos rejeitassem a ele, porque, glória a Deus, aleluia, e também os escribas, amém. E porque era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse ao terceiro dia, amém? Glória a Deus. Então, por isso que tinha que ficar encoberto de quem era Jesus. Quem era Jesus, né? Enfim. E diz assim, aí Jesus fala, e dizia a todos, se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu achei interessante esse versículo, glória a Deus, irmãos. Aquele que quiser vir após Jesus. O que é esse após que você entende? Irmão, esse após é assim. Tipo, Jesus vai na frente e aquele que quiser segue ele. Amém? Por exemplo, e esse exemplo é verdade, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que crer em Jesus. Aquele que crer que ele é o caminho, a verdade e a vida e ir após ele, então esse vai chegar a Deus. Porque Jesus disse, sem
mim é impossível. Não é impossível a pessoa chegar até Deus se não for por Jesus? Ele diz, ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse após Jesus é o caminho. Tá aqui, ó. Nós começamos a seguir Jesus. Aí vamos supor, para você entender mais ainda. Aí tudo bem, nós estamos aqui, Jesus vem, glória a Deus, né? Aí passa à nossa frente. Aí quem quiser seguir Jesus, vai. Mas aí tem que negar a si mesmo. Como é que acontece esse negar? Aí tudo bem, Jesus vem, vai na minha frente, vai na sua frente. E aí, qual é esse negar-se? Eu vou ou eu fico? Amém? Então eu decido ir. Ir após Jesus. Ou seja, Jesus acabou de passar e eu vou com ele. Então eu estou indo após ele. Mais no popular ainda, depois dele. Amém, Jesus, glória a Deus. Entendeu, amados irmãos? Oh, Jesus maravilhoso, né? Então, tá na minha mão. Negar-se a mim mesmo é isso. Eu fico ou eu vou? Eu vou, né? Então eu vou aqui após Jesus. Depois que Jesus vai na frente, eu vou atrás. Então eu vou sim com Jesus. Então isso é negar-se a si mesmo. Porque muitos decidem ficar. Outros decidem seguir. Amém? Então, após Jesus é seguir quando Jesus te chama. Quando Jesus aceitou você. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. É algo bem interessante que a gente tem que entender. Quando nós vamos fazer o evangelismo, a vontade é que a pessoa aceite. Quem é que coloca essa vontade, irmãos? Nós estamos... tomara que aceite. Mas não depende de nós. Depende do espírito da pessoa em querer, em ter sede, em ter fome pelo reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esse texto aqui ele aborda muitas coisas que acontecem atualmente no nosso dia a dia. Amém? É tão interessante que Jesus diz, aquele que vier após mim, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus, aleluia. Decidir está do lado de Deus. Está com Jesus. Amém? Depois ele diz, qualquer que quiser salvar sua vida, vai perder. Jesus diz isso. E aquele que perder a vida por amor a Cristo, glória a Deus, aleluia, vai viver. Olha que tremendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, esse é Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. E ele diz ainda, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que Jesus fez? Deus Altíssimo. Jesus, quando nós olhamos assim com um olhar terreno, vamos ver que Jesus perdeu a sua vida para nos dar vida. Não é? Glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, se Jesus não tivesse vindo, você já parou para pensar? Como seria, né? Então Jesus, ele deu a vida dele por nós, pelos pecadores. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus viu aí que Jesus cumpriu tudo, com perfeição e em obediência. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus deu a sua vida por nós, sua vida terrena por nós. Jesus deixou a sua glória lá onde estava com o Pai e desceu à terra em forma de verbo. Glória a Deus, aleluia. O verbo se fez carne. Que verbo é esse? A palavra de Deus. Se fez carne. Tudo isso Jesus fez porque ele veio fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? E hoje o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que propagar o nome de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E dizer quem é Jesus. Para as pessoas que ainda dormem, para as pessoas que ainda não despertaram para o reino de Deus.
Por isso, nós não podemos julgar ninguém, porque, independente de que forma estejam ou pensem, glória a Deus, aleluia, quem sabe seja um tempo ainda de sono, né? Glória a Deus, aleluia. Como Jesus mesmo disse, né? Quando ali estava ainda aquele funeral, que um dos que andava com Jesus disse que primeiro se despediu do Pai, Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Quem sabe muitos ainda estão mortos, glória a Deus, aleluia, para as coisas de Deus. Mas louvamos ao eterno Deus e todo-poderoso Pai, que nos trouxe para a vida. E essa vida está em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim como como Jesus nos trouxe a vida, tem muitos dos nossos irmãos que precisam também ser alcançados. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Glória a Deus, aleluia. Então, é dessa forma, irmãos, que nós possamos meditar ainda mais nesta palavra. Nós vamos orar, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Antes de nós orarmos, vamos então aqui ler o último versículo, tá bom? Que eu estava esquecendo. Jesus tem misericórdia. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Glória a Deus, aleluia. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus vem aí. Irmãos, glória a Deus, aleluia. De fato e verdade, eu quero dizer para você uma coisa que eu entendi, e eu creio assim. Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Eu sei que não é fácil quando a gente passa por apertos, quando a gente passa por dificuldade, mas leva um tempo para a gente entender que Deus está no controle, não é verdade? Então, queridos irmãos, claro que o nosso foco não pode e nem deve estar na terra, mas é claro que nós queremos manter nossos compromissos em dias. E eu quero dizer para você que Deus sabe disso. Deus sabe que você tem que pagar seu aluguel. Deus sabe que você tem que pagar o IPTU da sua casa. Deus sabe que você precisa de mantimentos, assim como eu também sei que Ele sabe das minhas necessidades. Amém? Claro que o nosso foco é o céu, é o reino de Deus. Amém? Mas por que é tão enfatizado, Jesus enfatiza buscar primeiro o reino? Porque o reino de Deus é para lá onde nós queremos ir, né? O que é da terra vai ficar na terra. Essas casas, prédios, edifícios, natureza, tudo que a gente vê bonito, vai ser tudo demolido naquele grande dia. Ou seja, tudo vai acabar, né? Então, se você trabalha, usufrua daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Se você trabalha, coma, pague suas contas, pague o boleto do seu financiamento, e viva com a sua família, né? Viva. Porque, glória a Deus, aleluia, não adianta a pessoa construir muitas coisas. Eu fico imaginando, Deus me perdoe, meu Deus, como é que a pessoa compra 4 carros se vai andar só em um, né? Fico às vezes pensando assim, que nem é da minha conta, mas eu fico pensando. Então, usufrua daquilo que Deus lhe deu. Às vezes a pessoa tem tantos lugares, assim, muitos imóveis, glória a Deus, aleluia, e de repente pode nem usufruir de tudo isso. Então, viva com Jesus, abençoe pessoas, ajude o próximo. Se você é uma pessoa que é bem financeiramente, ajude com cesta básica, com alimento, ajude com palavra, ajude com a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Se bem que hoje também, meu Deus, está até um pouco difícil, né, irmãos? Porque às vezes a gente vai tentar ajudar uma pessoa, levar uma palavra, daqui a pouco a pessoa, né, como diz o outro, fica nas costas da gente e fica muito pesado. Mas, ainda assim, aqueles que a gente sentir de Deus para ajudar, a gente vai ajudar. Ou com a palavra, ou com alguma coisa que tiver ao nosso alcance. Amém?
Irmãos, essa foi a palavra, a mensagem que o Senhor falou comigo hoje. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. É tão bom a gente aprender das coisas de Deus. Eu gosto muito. É uma coisa que eu falo com Deus, assim, irmãos, com todo respeito aos outros irmãos, eu gosto muito quando Deus ele traz a revelação para mim da palavra. Né? Então eu não gosto de pesquisar. Irmãos, eu não estudo a Bíblia. É sério, Deus está vendo. Eu gosto de ler. Ler, aí se eu leio aqui, Deus falou comigo agora, eu já estou gravando. Né? Porque senão a gente vai muito pela inspiração que Deus já deu para outras pessoas. Então eu sempre peço a Deus, eu quero a revelação da palavra para o meu entendimento. Irmão, busque em Deus, na fonte criadora de todas as coisas. Quando você puder, leia um versículo e pede ali, Deus, revela esse versículo ao meu coração. E ele revela, ele fala com a gente. Glória a Deus, aleluia. Né? E quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei que Jesus ia falar mais assim sobre aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo. Não, já puxou para vários assuntos, né? Então é isso. Amém? Que nós possamos buscar direto da fonte criadora. Porque às vezes... Por quê, irmãos? Nós vamos ver Jesus pregando para os discípulos, ensinando aquele povo. É o que Jesus disse. O que Jesus disse está tudo aqui da Bíblia. Então nós precisamos ler e pedir o Espírito Santo que nos dê entendimento e nos inspire a falar dentro desse texto que ele revelou para nós. Amém? Eu digo para você, receber da fonte criadora, irmãos, assim, no particular. Eu sei que Deus usa tremendamente muitos irmãos, usa padre, usa pastor, usa pastor, Deus usa quem ele quer. E é lindo a gente ouvir os irmãos trazendo também palavras abençoadas, reveladas por Deus. Mas eu digo assim, para a gente aprender e buscar da fonte, como os irmãos também vão buscar, né? É muito prazeroso. Isso me alegra bastante. Me dá muita força, sabe? É desse jeito aí. Bora, Jesus. Deixa eu orar. Jesus, aleluia. Em teu nome nós te louvamos. Agradecemos a Deus pela bondade do Pai, derramada através de ti, Jesus, que vem sobre nós. Obrigado pela a graça derramada, estendida, pela misericórdia que não tem um pingo de fim, Jesus. Diga ao Pai que nós pedimos perdão a Ele pelas nossas falhas, pelas vezes que nós o abandonamos e que Ele tenha misericórdia de nós em teu nome, Jesus. Jesus, eu também te apresento esse irmão, essa irmã, te apresento aí também o nosso país, as nações, te apresento o povo de Israel, Senhor da glória, e todos os lugares, Senhor, do mundo que estão passando por momentos difíceis. Sabemos também, Jesus querido, que tudo está se cumprindo segundo aquilo que o Senhor já deixou por escrito, aliás, que o Senhor já deixou ali instruído pelos teus discípulos, que em decorrência muitos pesquisadores escreveram, glória a Deus, aleluia, e nós temos acesso às escrituras hoje. Obrigado, Jesus, pela salvação, obrigado por estar conosco e obrigado por se revelar a cada dia conosco. Segure fortemente nas nossas mãos, nos sustente, aleluia, e obrigado por o Senhor interceder por cada um de nós. E que o Senhor nos ajude a vencer a cada dia nós mesmos, aleluia, porque o Senhor já esteve aqui na terra, o Senhor já sabe, glória a Deus, aleluia, o que cada pó da terra sente, cada ser humano sente. Embora o Senhor não seja pó da terra, logicamente, mas nós somos. Mas mesmo o Senhor não sendo pó da terra, o Senhor se fez homem, aleluia, corpo, alma e espírito, assim como todos nós. Jesus, muito obrigado pela tua presença. Fique conosco e nos ajude. Em teu nome, Jesus, nós oramos, em teu nome nós agradecemos. Meu irmão, não esqueça, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas, e nós estamos crendo que há poder no nome dele, de Jesus. Amém? Ô glória!